Gente, e você é do time do chazinho? Eu sou a Bruna Duarte, aqui do canal Ateliê Duarte. E hoje vamos de caixa porta-chá? Ah, ela ficou muito delicada, né? E eu quero compartilhar com você todo o passo a passo. Então, bora lá conferir? Ah, mas antes, já clica aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, que toda semana tem vídeo novo aqui especialmente pra você. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Eu ouvi por aqui criar uma caixa porta-chá? Sim, isso mesmo. Então vem comigo. Eu começo removendo todas as ferragens e a gente vai pintar. Mas como essa tem esses recortes, a gente vai aplicar diversos efeitos. Eu vou pintar só essas beiradinhas dela, na parte interna. Mas, Bruna, na parte de cima não? A parte de cima sim. Mas primeiro eu vou dar esse acabamento na parte interna e na parte de baixo também. Aqui eu utilizo o pincel de cerdas macias, espalho toda a minha tinta. Ah, eu pinto também as beiradinhas, tá? Não pode esquecer, não. E ele tem essa corzinha mais escura por causa do recorte a laser. Então a gente tem que caprichar nesse acabamento. Depois eu venho com o rolinho espalhando tudo. Na parte do fundo, vou fazer o mesmo esqueminha. Venho com o pincel, espalho tudo e venho com o rolinho uniformizando. Por que usar o rolinho? Para deixar tudo lisinho e aquele acabamento bem bonito. Na tampa, eu vou fazer a mesma coisa. Utilizo o pincel e venho com um rolinho. Note que tira todos os risquinhos. E aí, depois de seco? Depois de seco, a gente vai usar uma lixinha e vai lixar tudinho para ficar bem lisinho o acabamento. E aí eu venho dando uma segunda demão em todas as partes que eu pintei. Eu vou vir com o meu pincel novamente e com um rolinho. Aí essa parte é de acabamento, para finalização. Depois eu vou lixar a parte de baixo e também vou fazer a mesma coisa. Na parte de dentro a gente também vai pintar. Mas aqui eu tô pintando só as bordinhas, é isso mesmo? Sim! Aqui eu vou pintar só as bordinhas porque a gente vai colocar papel no fundo. E não precisa pintar onde a gente vai aplicar papel de scrapbook, tá? Porque ele vai tampar todo o fundo e não precisa aí instruir a sua tinta, como diz aqui em Minas. Aí eu vou espalhar tudinho com o meu pincel e venho com o meu rolinho. Esse esqueminha que eu sempre uso. Na parte da base a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou lixar depois de seco para dar o acabamento. Ai, capriche nas bordinhas, tá? Vou dar uma segunda demão, porque a tinta clara geralmente precisa de uma segunda ou terceira demão. Bora aplicar o nosso papel? Eu vou utilizar a cola branca essa de boa qualidade, usei o pincel, vou posicionar, alisar e vou retirar os excessos. Uma dica aqui, corte bem próximo do seu MDF para economizar, tá? Depois eu vou lixar utilizando a minha lixa de pé e também, para ficar mais fácil, aqui nos cantinhos utilizei uma lixa de unha. Esses detalhes do acabamento são mega importantes. Eu vou repetir esse processo na parte de cima. Ele vai encaixar na parte de baixo. Vai ficar um acabamento lindo. E aí eu faço a mesma coisa. Cola branca essa de boa qualidade. Posiciono o papel, aliso, retiro o excesso. Estou utilizando aqui o estilete, mas você pode utilizar também a tesoura. Venho com a lixa e aí a lixa de unha para retirar os cantinhos laterais. E aí o efeito vai ficar desse jeitinho, a parte de cima complementando a parte de baixo. Olha que lindo! Vou repetir esse processo aqui em todas as laterais. Aqui eu já adiantei, tá bom? Para não ficar muito repetitivo, mas fiz o mesmo esqueminha. E bora lá aplicar o nosso papel na parte de dentro. Eu medi aqui a parte de dentro e eu vou riscar no meu papel. Mas, Bruna, e quem tem guilhotina? Pode fazer na guilhotina. Aqui eu trouxe uma dica utilizando o papel com a régua e aí um lápis, uma caneta, o que você tiver, tá? Vamos simplificar também. Aqui eu risquei, cortei e ficou certinho. Vou utilizar aqui a cola branca extra, posicionar o meu papel e vou alisar. Olha que lindo que ficou o acabamento. Super prático. Agora, para dar aquele charminho especial, vou utilizar aqui uma correntinha de pérolas. Eu sou suspeita porque eu amo esses acabamentos. Acho que eles dão um toque especial e ainda traz um charminho aqui nas laterais, né? Aqui eu acelerei também, porque o processo é o mesmo. E para dar um toque na tampa, a gente vai fazer uma pátina seca utilizando metal, tinta metal.
Eu vou utilizar aqui o meu pincel, vou retirar todo o excesso e vou aplicar de cima para baixo. E olha o brilho lindo que tá dando. Ah, e lembrando que todos os materiais utilizados vocês vão encontrar aqui na legenda do vídeo, tá bom? E aí a gente vai fazer uma chuvinha americana com a escovinha de dente com a tinta preta. A chuvinha americana é aquela que eu amo. A gente vai chuviscando todos os cantinhos aí e trazendo esse efeito muito charmoso para o nosso projeto. Fiz na parte de cima e também na parte de baixo. Para dar aquele toque especial, vamos de tag. Eu vou utilizar essa tagzinha, vou colar o mesmo papel que eu utilizei na parte de baixo. E aí é o mesmo esqueminha, aplico com cola branca extra, retiro todo o excesso, aliso. Aqui eu picotei com a tesoura para não correr o risco de rasgar, tá? E venho com a minha lixa, lixando e dando todo o acabamento. E aí ele ficou assim, olha que charme que ficou. Para dar aquele toquezinho especial, eu vou pintar a minha escrita chá e esse recorte que encaixa na tag da mesma cor que eu pintei a minha caixinha. Aqui estou utilizando a esponjinha. Ah, com ela mais sequinha, eu utilizei aqui batendo nas laterais da tag para dar acabamento, né? E aí eu vou repetir o processo, porque, como eu comentei, geralmente a tinta clara precisa de 2 vezes para cobrir. E aí eu vou colar a minha tag, o meu aplique, utilizando a cola de silicone. Para dar aquele charminho, flores de tecido, que eu amo flores. E aí eu utilizei a cola de silicone também. Aqui eu vou posicionando elas e encaixando. E olha só que charme. Utilizei as cores aqui no tom do meu projeto. Acho que essa junção fica muito charmosa. Bora trazer uma ferragem com um tecel. Aqui eu utilizei o fio encerado e vou passando as bolinhas para dar aquele charme e aquele efeito super lindo. Eu acho que ele incrementa, né? Dá um toque especial. E aí eu vou passar o meu tecel na ferragem antes de aplicar ele na minha caixa. Acho que essa dica aqui é maravilhosa e facilita muito a vida da gente. Aqui a gente vai dando voltinhas. E aí ele fica assim, olha que lindo. Aí é só a gente aplicar lá na nossa caixa. Essas pérolas e esse coração ficaram muito charmosos, né? Eu gosto de colar minha ferragem com a cola de silicone e depois, sempre, 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 eu venho parafusando, tá? É super importante a gente parafusar as nossas ferragens. E falando em ferragens, as nossas dobradiças estavam no prata, que não estava combinando nada. Aí o que que a gente faz? A gente pinta. Utilizei aqui a tinta chalk na cor camurça, para ficar igualzinho à nossa caixa. E aí eu fiz também uma chuvinha americana, aquele charminho que a gente ama, né? E ela ficou assim. Agora a gente já pode aplicar ela aí na nossa caixa, que vai ficar super combinando. Depois que eu aplico aqui, os meus parafusos, eles ficaram de cores diferentes. Aí eu vou lá e pinto também. Faço o mesmo esqueminha que eu fiz na ferragem. Ficou um charminho, né? Esses detalhes fazem toda a diferença. Os pezinhos eu apliquei e parafusei todos. E para finalizar, sabe aquela correntinha que a gente colocou na parte de dentro? Que são as bolinhas em pérolas? Eu vou colocar também contornando a nossa caixa porta-chá. Que aí fica um charminho a mais e aquele acabamento super lindo. E você sabia que a caixa porta-chá é uma queridinha para vendas, presentear, que tem o coração de muita gente e ela é uma peça considerada coringa? Me conta aqui, você já fez? Você gostou do resultado? Me conta aqui qual parte você não sabia e que você aprendeu nesse vídeo. Eu amo quando vocês me contam, Bruna, eu aprendi esse detalhe ou esse. Me conta aqui, qual detalhe aí você aprendeu e o que você achou do nosso projeto. Ah, e eu queria deixar também uma dica. A caixa porta-chá, para quem faz para venda, é uma caixa coringa. Isso mesmo. Ela é aquela caixa que não fica paradinha no ateliê. Você pode fazer ela que ela sai vapt-vupt. Então, bora se inspirar? Deixa seu like também, encaminha para todo mundo. Para juntos levarmos artesanato para todos os cantinhos. Beijo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!